Segundo vídeo da parte de Samuel, a gente vai começar a estudar sobre o personagem da Bíblia mais querido por muita gente, depois de Jesus, é claro. A gente vai começar a falar sobre Davi. Esse é o segundo estudo de 1 Samuel, você vem comigo. No capítulo 16 de 1 Samuel, Deus envia Samuel a Jessé em Belém para ungir Davi como rei. Os 7 filhos mais velhos são apresentados ao profeta primeiro, ou seja, os 7 irmãos ali de Davi. Nenhum é aceito. Então, ele pede e diz que tem mais um filho, que é o menorzinho, que é pastor, cuidador de ovelhas. Então ele é chamado, é ungido, e ele ia servir como músico para Saul, né? Davi ia servir como músico para Saul, né? Que quando era possuído por um espírito do mal, ele saía por meio dos louvores que Davi entoava ali na sua harpa. Capítulo 17, os exércitos se encontram, os exércitos dos filisteus com o povo de Israel. Golias, o maior deles, desafia a enfrentar o maior dos israelitas em combate. Saul e todo o exército temem ao ponto de o rei oferecer sua filha em casamento a quem enfrentar e derrotar. E depois de 40 dias, Davi chegou com os alimentos. Davi enfrenta e derrota Golias, né? Todo mundo já sabe da história. E Israel vence os filisteus. Davi e Jonatas, que era o filho de Saul, se tornaram grandes amigos. Davi servia Saul fielmente e sua popularidade enfurece Saul, que tenta matar ele com uma lança 2 vezes, enquanto ele tocava lira para o próprio Saul e o pondo em guerra. Mas Davi vencia e derrotava sempre as batalhas, inclusive em uma oportunidade em que Davi derrotou 200 filisteus. Saul tenta recrutar Jonatas e outros para poder matar Davi. Jonatas contou a Davi que, com a ajuda de Mical, fugiu para a janela. Pulou da janela, vazou, né? Saul então enviou mensageiros que encontraram com profetas e profetizavam em transe, ou seja, eles estavam ali profetizando totalmente dominados pelo Espírito. Então Saul ele mesmo foi e profetizou também, se despindo e estando na presença de Samuel. Olha só. Davi então não entendia o ódio de Saul e Jonatas. Foi até a Nob, recebeu o pão sagrado de Eimeleque, que era o sacerdote. Ele pega então a espada que ele mesmo, né, matou Golias, a espada de Golias, e vai até Aques, a região de Aques, ele vai até o rei de Gat, vai até lá, nessa região, conversar com o rei de Gat. E ele fingiu ser louco para garantir o que? Proteção. Depois eles dizem a Saul que Eimeleque ajudou Davi a escapar. Saul então ordena que Eimeleque e todos os sacerdotes que apoiaram Davi sejam todos mortos. E aí, o que acontece? Eles vão lá e matam suas famílias e só Abiatar, filho de Eimeleque, se salva. Só o filho dele se salva. Davi e seus 600 seguidores atacam e derrotam os filisteus em Keila. Jonatas, lembra dele, que é o filho de Saul? Ele anima Davi, dizendo que ele será rei. E Saul vai novamente atrás de Davi. E essa história se repete. Saul corre atrás de Davi o tempo todo. Saul e 3.000 homens procuram Davi no deserto de En-Gedi. E Davi tem a oportunidade de matá-lo na caverna, mas se recusa. Rasga um pedaço de manto enquanto Saul está distraído e diz que se quisesse mataria ali agora. Saul então pede perdão a Davi e jura que não exterminaria mais. E Davi jura que não exterminaria nenhum dos seus descendentes, né? Ou seja, Saul pede perdão e eles se reconciliam ali. Capítulo 25, morre Samuel, profeta de Deus poderoso, que viveu na casa do Senhor a vida inteira. Davi então volta para a terra que havia protegido em Nabal, que recusa a voltar com eles. Como é que é? Davi então prepara seus homens e Abigail, mulher de Nabal,
vai ao encontro de Davi com pães e ovelhas. Ele diz que não o atacará. Então Nabal estava festejando e pela manhã Abigail contou tudo a ele, que ele ficou então paralisado e morreu. Abigail então tornou-se a esposa de Davi, lembrando que Davi já tinha uma esposa, que era Ainoã, né? Saul estava perseguindo Davi, Abisai e Davi conseguem se aproximar do rei, adormecido, e pegam um jarro de água e lança ele. Davi então de longe mostrou a lança e Saul, envergonhado, promete não ferir Davi e volta então para casa. Capítulo 27, Davi foi a Gate para não ser mais perseguido por Saul. Ele liderou guerras, venceu batalhas para Ax, rei de Gate, e ficou lá por 1 ano e 4 meses. Davi, na verdade, derrotava os inimigos de Israel na batalha, mas dizia para o rei que eram os inimigos dos filisteus. Saul então visita uma médium, comete então pecado contra Deus. E não foi Samuel, quem falou com Saul, né? Ali a gente sabe que necromancia é rejeitado por Deus. Saul ele foi fazer uma consulta para tentar conversar com Samuel já falecido. E a Bíblia conta que a voz era de Samuel, que se parecia Samuel, mas a Bíblia também fala que não era Samuel, né? Então ele viu foi uma feiticeira, né? E foi uma mentira, foi realmente eu já expliquei isso aqui, mas qualquer tipo de espiritismo, os espíritas, necromancia, Chico Xavier, isso tudo aí é balela. Isso tudo aí, essas pessoas estão sendo enganadas porque são espíritos dominadores desse mundo se disfarçando, né? São principados, potestades, são demônios se disfarçando. Se Satanás ele consegue se vestir de anjo de luz, ele consegue se disfarçar de serpente, de qualquer coisa, você acha que ele não vai conseguir disfarçar de uma pessoa que já existiu aqui na Terra? A Bíblia fala que quem morre vai para o céu. Tem a condenação ou para o inferno ou a salvação para o céu, mas isso é imediato quando a pessoa morre. Não existe purgatório, não existe eles ficam vagando aqui, fantasmas, isso tudo são demônios, né? Não existem espíritos bons, não existem, só existem principados e potestades. A Bíblia é muito clara quanto a isso, e mais uma vez é clara aqui, se você quiser dar uma olhada, né? Capítulo 28 de 1 Samuel, dá uma lida lá, né? Então o rei Aques, ele dispensa Davi e seus guerreiros, não luta com o seu próprio povo. Deus nunca nos desampara, olha só, né? E nos observa e cuida mesmo quando tomamos decisões precipitadas, como Davi tomou aqui com o rei de Aques. Ele resolveu ficar lá 1 ano e 4 meses, protegendo o povo lá e tal, só para ficar longe ali de Saul. Os amalequitas aproveitam a ausência de Davi, atacam Ziklag. Então, quando voltou, tudo estava destruído e todos os seus foram levados. Estavam todos chorando e amargura, né? Mas Davi se animou em Deus, ele persegue e mata os amalequitas e resgata a todos. 200 homens haviam saído exaustos e não participaram da batalha. Alguns homens de Davi disseram que eles não mereciam parte nos despojos. Davi insistiu que eles tinham sim seu direito, olha só. E os filisteus atacam e o exército de Israel foi derrotado. 3 filhos de Saul são mortos. E ele também é gravemente ferido por flechas. Então ele tenta fazer seu escudeiro o matar. Ele fala, ó, me mata aqui porque é uma morte mais honrosa. Pelo menos eu morri pela espada, morri pela mão de um homem, né? Só que o escudeiro fica com medo e se recusa. Então Saul, ele mesmo se joga sobre a sua própria lança, sobre a sua espada. Ele pula em cima da sua espada e morre, né? Ele prefere isso a ir para o cativeiro, a ir ser preso com os outros, coisa que ele mesmo plantou e está colhendo. E ele quer uma morte honrosa. Acabou que ele suicidou e o escudeiro fez a mesma coisa. Esse foi o estudo de todo o 1 Samuel, livro de 1 Samuel. Um livro espetacular. E no próximo vídeo a gente vai falar de 2 Samuel todo num vídeo só, né? A gente acabou de estudar 1 Samuel 31 capítulos e 2 Samuel tem 24 capítulos. A gente vai continuar vendo a história de Davi aí, tem muita coisa pra ver.
Deus te abençoe poderosamente.